Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração está receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu sou teu, Senhor, tão somente teu. Diga, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Olha para alguém que está ao seu lado e diga, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para nossas vidas. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, essa palavra vai marcar a minha vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Uau. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Que chuva, hein, irmão? Não sei se você está conseguindo aí aplaudir, mas quero aplaudir a sua vida que chegou aqui na igreja hoje. Vamos aplaudir o Senhor pela sua vida? Olha aí. Você está com a Bíblia, com a mão ocupada, não está podendo aplaudir muito. Mas eu louvo a Deus aí pela sua vida, que conseguiu estar aqui. Deus me deu uma palavra hoje, cujo tema é, diga para o seu irmão, vale a pena ser fiel. Você tem que falar isso pelo menos para as 5 pessoas, irmão. Fala aí. Vale a pena ser fiel, Andresa. Vale a pena ser fiel, Paulo Galdino. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Quem crê que vale a pena ser fiel? Diga amém. Agora é fácil ser fiel nesse mundo aí louco, né, irmão? Sem te falar que é fácil, é mentira. Ser fiel é uma decisão. E no livro de Marcos, hoje eu vou falar sobre uma questão muito séria. Muito tempo que eu não prego sobre esse assunto, que é sobre a condenação. Eu vou, através dessa antítese, que é a consequência de quem é infiel, ou seja, através da consequência do contrário, eu vou lhe mostrar que vale a pena ser fiel. O livro de Marcos, capítulo 16, eu vou ler o verso 16 com vocês. Diz assim, Marcos 16, 16. Eu vou ler 3 textos como texto base dessa palavra. Marcos 16, 16 diz assim. Vamos ler na Nova Versão Internacional juntos? 1, 2, 3 e... Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. E os que criam? E os que criam? Mais alto. Os que criam? E tinham tudo em comum. Para quem é novo aqui na igreja, é um texto que propicia o nome da nossa igreja, Somos Um, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, que mostra o comportamento de quem crê, é se manter unido. Eu quero ler um outro texto com você, que é o livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 25. Mateus, Marcos, Lucas, João, o último livro evangelístico aqui. João 5, versículo 25. É a segunda leitura de hoje. Eu vou ler o versículo 24 e o versículo 25. João, capítulo 5, versículo 24 e o versículo 25. Diz assim, João 5, 24 e 25. Quem achou, diga amém. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, os que criam, tem a vida eterna. E não será, mas já passou da morte para... Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quem é que ouve a voz do Senhor aqui? Diga amém. E por fim, eu vou ler o Salmo 16,
versículo 3. Salmo 16, versículo 3. Para quem tem dificuldade aí, é só abrir o meio da Bíblia. Se a sua Bíblia não tiver estudo, geralmente dá certinho. Livro do Salmo. Se cair em Isaías, é para trás. Se cair Provérbios, volta. Se cair Eclesiastes, Cantares, volta. E se cair o livro de Jó, vai para frente. Se não caiu nenhum desses, você não abriu a Bíblia no meio, meu irmão. Você não abriu, com certeza. Salmo 16. Quem é fiel aqui, diga amém. Uau, eu amo esse texto. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Cadê os notáveis aqui dessa geração? Em que está todo o meu prazer, diz o Senhor. Eu vou ler de novo. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer, diz o Senhor. Feche seus olhos. Estamos aqui, Senhor, debaixo da tua palavra, da tua benevolência, do teu amor, do teu cuidado. Espírito Santo, fala ao coração da tua igreja. Estamos aqui ouvindo a tua palavra, meditando sobre fidelidade e infidelidade, sobre salvação, sobre condenação. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, a tua voz, sair daqui com uma palavra de ânimo, uma palavra profética, uma palavra que vai trazer cura e vida ao nosso coração. Pai, aqueles que estão com dificuldade em seu lar, Pai, abençoe e que eles possam entender que todos passamos dificuldades. Aqueles que estão com dificuldade com os filhos, dificuldade com os pais, dificuldades financeiras, dificuldade emocional, dificuldade profissional. Pai, o Senhor sabe a dificuldade de cada um aqui dessa noite, mas que eles possam ser notáveis, ou seja, eles possam ser fiéis a Ti, porque esses é que têm o prazer do Senhor. Pai, abençoe a vida deles, que eles possam ser fiéis até a morte, e o Senhor possa entregar a eles, no tempo oportuno, a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o Senhor ama. Pai, abençoe poderosamente a sua igreja, em nome de Jesus. E todos dizemos amém. Diga para o seu irmão aí que está sentado aí em pé do seu lado, para ele sentar, mas antes diga para ele, é um prazer que você está aqui com você essa noite. Pode sentar, meu irmão. Amados, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, vale a pena ser fiel. Nós vamos repetir isso 3 vezes. 1, 2, 3 e... Só os fortes. Só os notáveis. Só quem vai morar com Deus. Aleluia. Quem crê que vale a pena ser fiel, diga amém. Nós vimos aqui nesse texto de Salmo, anteriormente nós lemos 2 textos. Um texto de Marcos que fala que, eu vou fazer uma breve explanação apenas para alinhar pensamentos, de repente existem pessoas novas aqui. Marcos capítulo 16 fala que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, interessante que ele não diz e não for batizado, ele apenas diz quem não crê será condenado. Uma ilustração rápida, e a que eu sempre dou, por sinal, é o ladrão da cruz, que o Senhor disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E ele foi batizado, sim ou não? Não foi batizado, mas teve o privilégio de estar num lugar notável, um lugar de Deus. Outra questão também foi o João, capítulo 5, verso 24, que fala sobre a importância de crer, a importância de ter a vida eterna, e aqueles que creem terão essa salvação. E eu li também esse texto aqui do Salmo 16, que vê claramente como o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas
para amar. Mas você vê que, quanto ao comportamento e a atitude aqui na terra, em relação à recompensa, em relação a galardão, em relação a promessas, a privilégios que nós vamos ter aqui na terra, com certeza ele é o justo juiz. Ele é misericordioso, ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas ele é justo. Realmente ele tem que recompensar cada um com as suas obras. Ele é justo. E nós vimos aqui nesse texto que, quanto aos fiéis, cadê os fiéis aqui dessa terra? Diga amém. Quanto aos fiéis que há na terra. Então, só de analisar essa frase, você vê que existem pessoas que não são fiéis. Ele determina que existe um grupo de pessoas que são fiéis a Deus. E a continuação desse texto, ele fala que eles é que são notáveis. Você lembra da atitude do centurião, onde ele teve fé suficiente para abençoar o seu servo e falou: Senhor, pela tua palavra eu creio, ele já foi curado. A palavra fala que a fé daquele centurião, ele se submeteu à autoridade, ele falou: eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu comando e digo, a um vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Aquele capitão, ele chega para Jesus e falou: da mesma forma que eu chego para o meu soldado, falo vai, e ele vai, o Senhor mandou eu ir até lá para o meu servo ser curado, e eu tenho certeza que ele já foi curado, porque o Senhor é a minha autoridade, em nome de Jesus. E Deus olha para aquele capitão e fala: eu não vi fé em Israel como a sua. Você tem noção, irmão? Davi, Moisés, Abraão, ele não viu. Maria, a mãe de Deus, uma mulher que foi separada por Deus para isso, ele não viu tamanha fé como aquele capitão, como aquele centurião. E da mesma forma, quando você tem um comportamento de fidelidade, ele diz: quanto aos fiéis que há na terra, é porque também existem infiéis. É a mesma coisa quando Jesus fala: eu estou procurando verdadeiros adoradores, é porque tem adoradores que não são verdadeiros. Ele diz aqui: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis. Deus está te dizendo, quando você faz a sua devocional, eu estou notando você. Quando você é fiel ali, mês após mês, eu estou notando você. Quando você abre a sua casa para Jesus, eu estou notando você. Quando você trata a tua esposa com carinho, eu estou notando você. Quando você lê a palavra dia e noite, eu estou notando você. Quando você tem atitudes de honra, eu estou notando você. E ele está dizendo aqui, eu vou ler de novo, esse texto é maravilhoso. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Tem pessoas que não são perceptíveis. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela declara: as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem o quê? Separação. Não tem como ele te notar, a não ser que você se humilhe. É uma barreira entre você e Deus. É uma barreira que impede. Eu vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas no que se refere a amor. Você pode ter sido um pedófilo, um assassino, um adúltero, um ladrão. Ele vai te amar da mesma forma que um pastor, do que um líder, do que um servo de Deus que ora 10 horas por dia. Ele te ama da mesma forma. Mas em relação à percepção de atitude e recompensa, ele nota atitudes louváveis a Deus. E ele está te dizendo: eu noto quando você me busca, eu noto quando você se arrepende, eu noto quando você tem uma atitude digna diante de mim, diz o Senhor. E ele diz: eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer, está toda a minha felicidade, está todo o meu amor. E quando você entende isso, porque só de ler esse texto, eu acho que eu já poderia descer e não precisaria mais pregar o tema, vale a pena ser fiel. Só de ter todo o prazer de Deus a mim. Só de, como diz aqui, vamos trazer a parte B, eles é que são os notáveis.
Só de Deus me notar, só de Deus me galardoar, só de Deus dizer, olha, aquele ali é diferente. Todo mundo no trabalho tira xerox da apostila, sem o patrão ver. Ele não tira xerox. Lógico, o patrão às vezes libera você fazer isso. Todo mundo viu o vídeo daquela menininha, mas aquele cara não viu o vídeo. Ele está te dizendo, você é fiel. Em ti está todo o prazer do Senhor. E é tão interessante quando você entende essa questão da fidelidade, porque biblicamente, você viu, ela tem tudo a ver com a salvação e a condenação. A condenação é uma sentença que se é dada por um juiz, por uma autoridade, por um comportamento inadequado, por descumprimento de regras, preceitos, Constituição, códigos penais, civis, militares. Quando você infringe uma regra que foi estabelecida e você se enquadra naquela regra, por exemplo, eu como militar, eu me enquadro no RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Você não. De repente aqui, o irmão, a irmã que está aqui, você pode andar barbudo por aí, não vai acontecer nada. Eu não posso fazer isso. De repente você pode entrar numa organização militar sem estar uniformizado. Eu não posso. Quem sabe você pode fazer um vídeo, expressar suas opiniões, dizer onde você trabalha. Eu não posso fazer isso, porque eu estou debaixo de um código. Sobre a Constituição, todos nós estamos. Mas existe um código que nós estamos sujeitos, que é a palavra de Deus. Quem está sujeito à palavra de Deus? Diga amém. Esse aí, meu irmão, você querendo ou não querendo, você está debaixo dele. Você, não, eu faço parte, eu não faço parte, não tem jeito. Você está debaixo dele. Por exemplo, se você levar droga lá para a Indonésia e alguém pegar você com droga, você vai ser morto. Pode o Bolsonaro ligar para lá. Pode a tua mãe, teu pai, pode o presidente da ONU querer intervir. Se ele for pego com a quantidade de droga naquele país, porque quando ele entra naquele país, ele está debaixo daquele regulamento. Tem que se sujeitar àquela instituição, aquelas autoridades. E pesquisando sobre condenação, eu vi um vídeo que me marcou muito. E a palavra de Deus, quando ela faz analogias, não tem um termo da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia te compara como árvores. Quando você pega tudo que a árvore tem que fazer para dar fruto, se você fizer analogicamente para a tua vida, vai funcionar. Por exemplo, a árvore tem que receber o sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Quando ele te ilumina todo dia, isso vai ajudar você a frutificar. A árvore tem que ser enraizada. E aquela que é plantada uma vez só, no mesmo lugar, essa que dá mais fruto. Mesma coisa com igreja, com célula, com liderança, quando você está enraizado num lugar. Experimenta pegar uma árvore e ficar trocando, ela vai ter dificuldade de ter fruto. Eu vou falar também sobre ovelhas. A Bíblia fala sobre ovelhas. Qual a ovelha que come mais? É a que está mais perto do pastor. Qual é a ovelha, que reproduz mais? É que se alimenta melhor. A que está no local correto. Porque o pastor, ele separa o local melhor para aquela ovelha se alimentar. Mas aquela que quer fazer o que quer, aquela que é uma das que saiu, foi embora, ela vai ter dificuldade de reprodução. A Bíblia te compara como soldados. Quando você pega o soldado, e ele é bem quisto, ele subiu de graduação porque ele estudou mais. Ele tem uma condição física melhor. Ele tem um manuseio com armamento melhor. No caso, a palavra de Deus é a nossa arma. Ou seja, quando você traz analogias do que a Bíblia diz que vai acontecer com você, com o que a Bíblia diz que você é, por exemplo, árvores, você é a luz do mundo. Imagina, você chega num lugar, está tudo escuro, é dificultoso, mas quando acende a luz, você consegue iluminar, você consegue fazer coisas, você consegue se arrumar melhor. Imagina, você mulher que veio para cá, acaba a luz na sua casa. Tem umas que quer desistir de vir para o culto. Não vou feia, não.
porque estava tudo escuro. Eu quero dizer para você que a analogia bíblica, ela é perfeita. E sobre condenação não é diferente. E quando você traz essa sentença, quando você viu aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. No mundo natural, o que é uma condenação? É quando você comete um crime. Você vai para uma audiência de custódia e ali foi decretado que realmente você precisa ir para lá. Você vai, tem um advogado, você vai ser julgado. E o juiz, quem é o nosso juiz? Quem dá a sentença final é ele, o nosso Deus. Mas ali um homem vestido com uma toga fica na sua frente. Em alguns casos tem o júri popular que vai decidir sobre a sua vida. Mas o que eu quero colocar ênfase não é no júri popular, não é no advogado, não é no juiz. O que eu quero colocar ênfase aqui, já peço para preparar o vídeo, é a reação que a pessoa tem quando recebe um decreto de uma morte. Quando ela recebe um decreto dizendo para ela, olha, você vai ficar em prisão perpétua. Eu quero que vocês vejam vídeos reais mostrando o desespero de uma condenação. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Esse vídeo vai relatar alguns homens. O desespero da condenação. Uma das sensações mais agoniantes para o ser humano é ficar preso. Muitos, o ficar parado em um engarrafamento já produz incômodo. Outros entram em pânico ao ficarem presos por alguns instantes dentro de um elevador quebrado. A maior punição para alguém é tirar-lhe o direito de liberdade. Estes homens estão prestes a serem julgados pelos crimes cometidos. Agora observe bem a reação de cada um no exato momento em que recebem a sentença do juiz. Life without parole as a count for the offense of attempted murder. As well. O fato de saberem que passarão muitos anos presos, ou até mesmo condenados à morte, faz com que percam o controle e entrem em desespero. Ok? Esses são alguns exemplos, pode voltar ao fundo para nós, da reação que as pessoas têm quando recebem uma sentença. E a palavra de Deus, ela diz que um dia, todos nós hemos de prestar contas com o Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga amém. E uma coisa que eu tenho certeza, e pesquisas dizem, você pode pesquisar naquela mais simplesinha, como eu costumo dizer, no Wikipédia, tem relatos de pessoas também ali que foram condenadas e a maioria esmagadora delas tem a convicção, eu sabia o que eu deveria fazer, mas eu não fiz. Eu sabia que eu estava errado, mas eu preferi fazer da minha maneira. E hoje eu quero falar, no primeiro tópico dessa mensagem, da importância do reconhecimento. Repita comigo, importância do reconhecimento. Em Salmo 51, Davi, ele comete um erro muito grave. Ele comete um adultério
E esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que esse cometeu adultério com Betseba. E você ter e entender a importância do reconhecimento, mostra aqui no versículo 4 como foi o posicionamento de Davi. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em me condenar. Quando você tem dentro do seu coração, dentro de si, o reconhecimento que Deus tem a necessidade e o senso de justiça, e ele não seria Deus se fizesse diferente, isso vai te ajudar a ter uma vida mais santa. É você reconhecer que Deus não é um Deus mau. A maioria dos ateus, eu conheço alguns, sargento muito querido, que já veio até na igreja, obrigado meu querido, mas ele é ateu convicto. Parece que ele voltou a trabalhar aqui em Lorena, e ele é um ateu convicto. E ele, quando eu converso com ele, ele fala: se esse Deus fosse bom, ele não permitiria fazer essas coisas com as pessoas. É o argumento dele. E quando a gente não tem uma consciência das consequências do pecado, uma consciência que Deus precisa ser justo, além de bom, nós não conseguimos entender o amor de Deus. Em Salmo 34, 22, por exemplo, fala que odiar o justo merece condenação. Mas se refugiar em Deus, nós merecemos a salvação. Em Provérbios 17, 15 nos mostra que condenar o justo e absolver o ímpio, o Senhor se agrada. Quando você condena o ímpio e absolve aquele que é justo. Mas quando você faz o contrário, o Senhor abomina. Quando você condena aquela pessoa que não merecia, o justo, e absolve o ímpio, você fica numa condição que Deus detesta. E ele declara isso na palavra. Eu detesto essas coisas. Eu não admito essas coisas. No livro também de 1 Coríntios 11, 29, essa consciência é tão importante. E eu quero ler junto com vocês, é quando nós ceiamos. 1 Coríntios 11 fala sobre essa condenação no momento da ceia. A ceia, além de ser importante, de você ter parte com Cristo, é um momento de você refletir, como nós aprendemos aqui na aula do Rafael, se autoavaliar. É muito importante, 1 Coríntios 11, eu vou ler com você o versículo 29, que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É muito importante nós termos a ceia discernindo o corpo. É importante nós tomarmos a ceia entendendo a sua importância, a sua relevância. O quão importante é esse momento. Outra coisa que é importante você entender sobre condenação é, diga para o seu irmão, Jesus veio para salvar. Diga, Jesus não veio para condenar. No livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Eu vou ler aqui com vocês o versículo 17. Você vai ver esse segundo tópico da mensagem. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para te condenar. Outra questão que muitas pessoas não compreendem, acham que Jesus veio para estabelecer um livro de regras para você seguir, e se você não seguir, você está condenado. Não! A palavra de Deus, ela foi escrita para te salvar. A palavra de Deus foi escrita para que você pudesse entender, porque existe algo dentro de você chamado consciência. É o seu livre-arbítrio.
Ou seja, o homem tem o poder de decidir se ele vai fazer o bem ou o mal. Ele tem o poder de decidir se vai ser fiel à esposa ou se vai seguir uma vida em adultério. Ele tem o poder de decidir se ele vai ser fiel ao patrão ou vai desviar o dinheiro quando ele der as costas. Ele tem o poder de decidir se ele vai falar a verdade ou a mentira. Ele tem o poder de decidir se ele vai vir para o culto ou não. Ele tem o poder de decidir tantas coisas. E seria muito injusto também da parte de Deus se homens tomassem decisões diferentes e tivessem resultados iguais. Os jovens vão tomar a decisão de fazer uma universidade ou não. Vão tomar a decisão de se estudar ou não. Sabemos das desigualdades sociais, sabemos das desigualdades de uns são mais privilegiados no que tange a oportunidades. Mas Joaquim Barbosa foi o faxineiro do banheiro e chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu declaro que com a tua perseverança e principalmente com a ajuda de Deus, você vai chegar aonde você quiser chegar em nome de Jesus. Se você se mover, você vai chegar, porque a palavra diz que quando você age naquilo que é de Deus, as coisas acontecem. Deus vai te abençoar. Colocando Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E quando você entende isso, eu quero fazer essa leitura, que foi a leitura principal de João 5. Eu vou ler do verso 24 ao 29. João 5, versículo 24 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler de novo o texto que eu li no início, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem crê aqui, diga amém. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. Só para ressaltar aqui o que Deus está falando. O salário do pecado... Então está chegando a hora que pessoas que têm o pecado como salário, a morte como salário do seu pecado, elas vão começar a ouvir a voz de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você. Como ouvirão? Quem é que vai falar aqui? Para esses mortos voltarem para a casa de Deus. Diga amém. Agora olha que interessante. Versículo 26. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Uma frase que muitos não gostam, uma frase que traz uma autorresponsabilidade tremenda, mas segundo esse texto, cada um tem a vida que merece. Cada um vai ter o fim que merece. Por quê? Cada um vai ter o fim dos seus atos. Cada um vai ter o resultado do seu comportamento. Cada um vai ter o salário que trabalhou. Cada um vai ter o resultado com Deus daquilo ao qual se comportou. E é tão importante você entender isso, entender esse plano de Deus, como Ezequiel 30 diz, que o dia do Senhor é a condenação. Eu quero ler esse texto com você de Ezequiel. Ezequiel vem dizendo, no capítulo 30, versículo 3. Olha que interessante esse texto. Diz assim, pois o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação das nações. O que está próximo, segundo esse texto? Mais alto para mim. O que está próximo, segundo esse texto? O dia do Senhor. E eu quero recitar um texto que eu recito toda hora, até porque somos um, é o nome da nossa igreja, que vai te ensinar, você aprendeu, que eu vou ter de Deus o que eu me comporto. Deus tem misericórdia? Tem. Quanto dura a misericórdia do Senhor? A misericórdia do Senhor dura para sempre.
Fica tranquilo, irmão. Ela dura para sempre. Mas o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22 diz: considere a misericórdia, mas considere a justiça também. Chega um momento, segundo a experiência bíblica, você que já leu pelo menos uma vez toda a palavra de Deus, você sabe que chega um momento que Deus fala, chega. Quando você vê a história de Sansão, ele foi misericordioso com Sansão várias vezes. Sansão deitou com prostituta, ele foi misericordioso. Ele deitou com a Dalila, que também era outra prostituta, ele foi misericordioso. Ele brincou com Dalila, contando o segredo de Deus para ela, foi brincando, Deus foi misericordioso, Deus foi misericordioso, Deus foi misericordioso. Chegou um momento que ele nem percebeu, e Deus falou, chega. Você agora já está abusando da minha misericórdia. Agora você já está brincando com a minha palavra, com a minha bênção sobre a sua vida. E quando você entende isso, que o dia do Senhor será uma condenação, você vê no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo, eu vou ler o 24 em diante, você vai entender qual é o comportamento de um cristão antes que chegue esse dia. E eu creio que ele está chegando. Quem crê que ele está chegando? Diga amém. No livro de Hebreus, no capítulo 10, a palavra de Deus diz aqui no versículo 24, eu vou ler o 23 para você entender mais o contexto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Uau! Pois aquele que prometeu é fiel. Vale a pena ser? E consideremos uns aos outros, unidade, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha o que ele vai falar do dia agora. Tanto que também está em letra maiúscula. Olha que interessante. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E ele fala aqui da consequência do pecado no verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício do pecado. Você vê que o mesmo Deus, ele fala de juízo no verso 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá, não você, mas os inimigos de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, o que você vai ser? Inimigo de Deus. Tiago 4:4. E a condenação, ela vem para quem quer ser inimigo de Deus. Eu já falei essa palavra aqui, eu vou repetir porque ela é tão clara. Só que às vezes a autorresponsabilidade é o que a gente não quer. Assumir as nossas consequências. Olha como é incoerente. Olha, eu não quero andar com esse líder. Eu não quero andar com esse homem de Deus. Aqui na terra, eu quero andar só com um cara que vai pro gordo. Cara que fuma maconha. Eu quero andar com um cara que só toca o rebu, como diz aí, né? O cara que só apronta. Eu quero andar só com esses caras. Mas na hora de morar com Deus, eu vou querer morar com quem serviu com Deus. Aqui na terra, eu não quero me relacionar com pessoas de Deus. Eu não quero ter comunhão plena com pessoas de Deus. Mas quando vier o dia, eu quero largar esses meus amigos do mundo e morar com eles no céu. Isso é justo, irmão? Sim ou não? Não é justo. Por isso que a Bíblia fala, ande com o sábio e será sábio. Ande com o tolo e acabará mal. A palavra de Deus fala desse dia do Senhor, como ela também fala em João 12:48, que quem rejeita a palavra do Senhor é condenado. Muitas pessoas não se atentam à palavra de Deus. Pode colocar para a gente aqui esse texto de João, capítulo 12, versículo 48. Nos mostra que quem rejeita a palavra de Jesus, ele é condenado. Quem rejeita a palavra de Jesus, não entende esse plano divino de Deus para a sua vida. O texto na íntegra diz assim, em João 12, versículo 48. Olha que interessante esse texto. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Você viu a cena daquele condenado? Quando o juiz declara a palavra, o desespero veio sobre ele. Quando o juiz declarou, eu tenho certeza que aquele desespero não era, você está sendo injusto comigo. Aquele desespero era um remorso de, por que eu não ouvi aquela palavra? Por que eu não ouvi profeta? Eu ouvi tanta coisa. Eu tenho percebido como as pessoas se atentam a youtubers. Se atentam, eu nem sei se é assim que fala, né?
É youtuberes, né? No plural, deve ser isso aí mesmo. Né? Porque hambúrguer não é hambúrgueres, é hambúrgueres, né? Porque a palavra foi aportuguesada. Mas enfim, eu vejo pessoas tomando decisões diferentes porque ouviu um youtuber. Nunca vi o cara na vida ver um vídeo de 15 minutos, o comportamento dele mudou. Não, agora a minha vida é assim. Glória a Deus se esse cara foi iluminado por Deus e deu uma direção certa para esse rapaz. Mas a minha questão é, muitas pessoas, como disse o Rafael também aqui de manhã, estão há anos ouvindo a Bíblia na igreja. Anos ouvindo o líder e não muda o comportamento. Eu estava vendo duas militares conversando na minha sessão, e elas falando, o médico falou isso, o psicólogo falou aquilo, o terapeuta falou aquilo. E a vida dela mudando completamente, tudo que falava fazia. Tudo. São autoridades. Lógico, se você paga uma consulta, você tem que ouvir o que aquele médico fala. Mas também, muito importante, é a palavra da tua célula, é a palavra do culto, é a palavra de Deus que você medita, é a palavra do TCD. Essa palavra é vida. Vai passar médico, vai passar psicólogo, vai passar céu, vai passar terra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, diz o Senhor. Mas o que a gente valoriza mais, irmãos, tem que ser verdadeiro. Será que eu valorizo a palavra de Deus como ela é? Será que realmente eu leio e já quero aplicar essa palavra na minha vida? Você viu a importância do reconhecimento. Você viu que Jesus veio para salvar, não veio para condenar. E eu tenho uma palavra para a tua vida. Diga para o teu irmão, tenha convicção, meu irmão. Diga isso para 3 pessoas, tenha convicção, meu irmão. Diga, não se condene. No livro de 1 João, no capítulo 3, eu vou ler 2 textos. 1 João, capítulo 3. 1 João 3, verso 21. Muito interessante esse texto. Amados, se o nosso coração não se condenar, temos confiança diante de Deus. Essa palavra é tremenda. Às vezes o pastor está lá na portaria, aí você chega. Aí você olha para o pastor, você já fala, sei que eu estou errado. É assim. Às vezes você está no colégio, aí você está fazendo coisa errada, você está colando na prova, e quando vê o professor, você... Esse sentimento é o quê? É uma condenação. É uma condenação. O professor não precisa falar nada. O pastor não precisa falar nada. O líder de célula não precisa falar nada. Mas você sabe lá no fundo que aquele comportamento não está agradando a Deus. E o que eu costumo explicar para os meus líderes, e esse comportamento errado gera um peso. E o amado, tenha logo autorresponsabilidade. Esse peso não é do seu líder. Esse peso não é do professor. Esse peso não é do... Você está sem cinto, com o farol quebrado, aí passa lá, aí o Chagão. Fardado, você olha. Uma vez eu passei pelo Chagas, lembrei na hora, meu cinto tá ok? Opa. Você olha a autoridade, é natural, você se autoavalia. Você vê uma autoridade, você começa a se autoavaliar. A autoridade foi instituída para isso mesmo. Mas se o teu coração não se condena, meu irmão, é aí que você tem paz. Porque se você está com cinto, com farol ok, documento em dia, carteira de habilitação ok, você vai ficar condenado? Sim ou não? Pode ser a Rota, a Rocan, pode ser o que for. Pode ser o BOP, pode ser qual policial que seja. Você vai ficar tranquilo. Agora, se você estiver errado, começa aquela condenação dentro de você. Eu sei que eu estou errado. E agora, se ele me para? E agora, se ele me pergunta? Eu não consigo nem tomar um café com ele mais, porque eu sei que a atitude que eu estou tomando não está agradando a Deus. Porque quando o meu coração não me condena, eu tenho paz com Deus. Diga, se meu coração não me condena. Meu amado, e isso não tem como o pastor te avaliar, é você que sabe aí agora no teu lugar. Você sabe as áreas da vida. Lá na tua casa, se chegar o teu líder, você vai ter que mudar alguma coisa. Você sabe a área lá do teu trabalho, a forma como você conversa com seus amigos no trabalho. Que se o seu amigo de trabalho fosse o pastor, fosse o líder de célula, você não teria aquele comportamento. Você sabe.
Então por que continua com o comportamento? É porque o temor está baixo. Eu costumo dizer, sabe o que é um coração tranquilo? É pegar o nosso celular, baixar um aplicativo, que ele vai printar a tela do celular de 10 em 10 segundos e vai mandar para todos os membros da igreja. Toda a tela do seu celular. Isso já é uma forma de você não ter condenação. Tem gente que quer ficar desesperado só do que digita contra as pessoas. Tem gente que quer ficar desesperado pelas imagens que baixa. Tem gente que quer ficar desesperado pelos vídeos que vê. Eu não quero trazer sobre você hoje aqui uma condenação. Eu quero trazer sobre você uma consciência de como eu estou agindo. Às vezes eu quero tomar uma atitude. Nós fomos para o treinamento de célula, foi tão lindo. Uma mulher que cuida de 22 mil pessoas, que é 12 do pastor César. E ela falou que ela não queria tomar uma atitude. Ela não queria entrar para a política. Mas a pastora deu uma direção de Deus, é você. Aí, como ela fazia? Ela estava na festa, quando ela via a pastora, ela... Porque ela sabia, se eu estiver perto dela, ela vai me chamar para conversar. Isso acontece, às vezes, final de ano na igreja. Chega em novembro, os irmãos já começam a sair do grupo. Já começa a fazer as coisas. Às vezes o cara já está pensando em fazer algo. Ele fala, não vou nem chegar muito perto. Se tiver aquela conversa, não vai ser legal. Por quê? O coração começa a condenar. Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Um diálogo, ele traz a luz. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é, o que Jesus faria no seu lugar? E a pessoa, quando não consegue responder isso, é porque o coração está condenando. Olha aqui o que diz Romanos capítulo 14, versículo 22. Romanos, capítulo 14, verso 22. Romanos 14, verso 22, diz assim. Ainda sobre a condenação. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Às vezes, pode ser o Billy Graham, pode ser o Márcio Valadão, ele vai ter uma opinião. Se você está em paz com Deus, meu irmão, a questão é, você realmente está em paz? Você realmente, essa decisão que você está tomando, realmente você está em paz? Porque bem-aventurado aquele que não se condena. Por isso que você já aprendeu a importância do reconhecimento. Você já aprendeu que Jesus não veio para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E você está aprendendo agora que não se condenar é ter convicção. Repita comigo, não se condenar é ter convicção. A palavra fala que você será condenado pelas suas próprias palavras. Porque a boca fala que o coração está cheio. Quando eu não creio, eu sou condenado. A mesma palavra que em Mateus 7 fala, não julgueis para não ser julgados. Em Lucas, capítulo 6, verso 37, fala, não condene para não ser condenado. Nós não temos direito de condenar ninguém. Você tem direito como líder, como homem de Deus, de chegar até aquela pessoa e falar, olha, esse comportamento não é compatível com a palavra de Deus. Nós, como homem de Deus, devemos fazer isso. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida, levanta as mãos. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém? Agora você está em Cristo? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo tem comunhão uns com os outros. Aquele que está em Cristo se submete. Vai para a Bíblia. Se eu quero saber se eu estou em Cristo, não é porque eu aceitei a Cristo. Se eu quero saber se eu estou em Cristo, é o meu comportamento. Agora olha aqui, ó. Porque se eu estou em Cristo, se eu sou de Cristo, eu tenho o sentimento de Cristo, eu tenho o comportamento de Cristo, e eu terei a vida eterna que Cristo me oferece em nome de Jesus. Porque não tem como eu estar em Cristo e não me comportar como Ele fala para eu me comportar, não andar como Ele fala para eu andar.
Não tem como eu ser apenas evangélico e dizer, eu estou em Cristo e não tem condenação sobre mim. Quem está em Cristo Jesus daqui? Diga amém. Então diga para o seu irmão, vale a pena ser fiel, meu irmão. Diga para o seu irmão, você precisa ser fiel. Preciso de 10 minutos. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 4. Quem quer ser fiel aqui? Diga amém. 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados? Quem quer ser encarregado da obra de Deus aqui? Diga amém. Quem quer ser um voluntário da casa de Deus? Diga amém. Agora tem um requisito. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. A palavra que Deus deu para Paulo, para o crescimento da igreja, foi: olha, Paulo, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, homens que têm caráter, homens que têm fidelidade, homens que vão olhar e vão reproduzir exatamente aquilo que você fala. Porque ele fala assim, ó, as palavras que você me ouviu dizer, transmite essas palavras. Quando você vê o fiel, ele é um discípulo. Porque ele nega a sua vontade e faz aquilo que lhe é dirigido por Deus em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então diga para o seu irmão, você precisa ser fiel. No livro de Reis, quando rei após rei ia assumindo redundantemente os reinados, uma das características que impedia o povo de Israel perpetuar, o povo de Israel conquistar, era assim, ó: Acasias assumiu o reinado, mas Acasias não foi fiel. Aí tá lá, Manassés, ele fez conforme tudo que Deus fez, mas Joás assumiu o seu lugar e não foi fiel. Aí tinha que começar tudo de novo. Quando nós somos fiéis, por isso que Deus diz a Timóteo: olha, a palavra que você me falou, que você me disse na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. O que traz uma reprodução ministerial é a fidelidade. Então sacode o teu irmão e diga para ele: você precisa ser fiel. Eu vou te dizer aqui, ó, 4 posturas de um homem fiel. Se puder ser rápido aqui no slide, no Salmo. Salmo 34. Eu vou te dizer aqui 4 características de um homem fiel. A postura de um fiel. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Quem é fiel, louva a Deus em nome de Jesus. Quem é fiel, ele louva ao Senhor. Ele não fica lá, quando ia pagar aviões, eu grito até ficar rouco, eu grito até ficar, e aqueles olhos arregalados vermelhos, e sacudia a grade. Aí chega na igreja, parece uma morta, uma coruja morta. Meu irmão, em nome de Jesus. Agora, tem pessoas que têm um perfil que ia lá pro estádio e ficava de boa. Eu não estou falando desse não. Eu estou falando do cara que lá fora na boate quebrava tudo, vai pros amigos no churrasco, ele pega o karaokê, ele canta, ele fazia tudo. Mas na casa de Deus, você vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Lógico, tem gente, irmão, que tem um perfil mais comedido. Ele vai, não estou falando para você olhar, todo mundo que está quietinho não tem Deus, não é isso. Analisa o que eu estou falando. A pessoa lá fora tinha um comportamento explosivo e gritava e fazia, aí chega na casa de Deus e não consegue. Tem vergonha às vezes das coisas de Deus. Outra característica, Salmo 32:6. Diga: um fiel a Deus, ele ora. Salmo 32:6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quem quer orar ao Senhor, diga amém. Terça-feira nós temos aqui a nossa oração. O Alexandre contou o testemunho aqui de como Deus livrou a vida dele
E ele trouxe a honra, a glória, o louvor a Deus. E Deus falou com ele que a oração o ajudou. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido em nome de Jesus. Diga assim: os fiéis são protegidos. Olha aí, Alexandre, Salmo 97, versículo 10. Olha essa palavra de Deus que Deus tem para a tua vida. Salmo 97, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Olha que tremenda essa palavra. Odeiam o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra da mão dos ímpios, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Diga: um servo de Deus, fiel, louva a Deus, ora, é protegido por Deus. Diga: é fiel no pouco, e Deus vai dar no muito. Está lá em Lucas 16:10. Seja fiel no pouco, que no muito eu te darei. Meu amado, está vendo isso que você tem hoje na sua mão? Pode ser 1/3 de um salário mínimo. Pode ser um salário mínimo. Meu amado, aprenda a ser fiel em tudo que Deus dá na tua mão. Aprenda a ser fiel a tudo que entra para a sua vida. Meu amado, às vezes já aconteceu comigo. Eu tive um comportamento, eu vendi o meu carro, eu comprei meu carro por 41 mil reais, o outro carro. E quando eu vendi, o que entrou na minha mão? 46 mil reais. O que eu tive que fazer? Ser fiel. Deus me deu 5 mil reais a mais. Eu fui fiel. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser fiel no pouco, e no muito Ele vai te dar, em nome de Jesus. Ele foi. Quando você é fiel, meu amado, no pouco, no muito Ele te dá. No muito Ele te dá. Levante as suas mãos e declara: Senhor Jesus, me ensine a louvar, me ensine a orar. Obrigado pela tua proteção. Diga: eu serei fiel no pouco, e eu sei que no muito você me dará. Fique em pé, meu irmão, e diga para o seu irmão assim: ó, basta ser fiel. Agora diga assim: ó, basta ao infiel confessar o seu pecado. Olha o que diz aqui o livro de Josué. Falta só mais um tópico, irmão, depois desse. Josué, capítulo 7. Olha o que diz aqui. Mas os israelitas foram... Já colocou aí Josué 7? Basta ao infiel confessar. Mas os israelitas foram com relação às coisas consagradas, o que era do Senhor. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas. Ou seja, ele pegou para ele aquilo que não era para ele. Aquilo que pertencia a Deus, ele tomou posse para ele. E olha o que diz a palavra de Deus: e a ira do Senhor acendeu-se sobre Israel. Pastor, o que deve fazer uma pessoa que tem um comportamento de infidelidade a Deus? Olha aqui comigo, meu irmão, o versículo 19 desse mesmo capítulo. Josué 7,19. Josué era o líder de Acã. Josué chega até Acã e fala: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez e não me esconda nada. Meu amado, quando você procura um líder, quando você procura um homem de Deus de confiança para abrir o coração das áreas da sua infidelidade, eu quero declarar que você vai conquistar muito em nome de Jesus. Você conhece um pouquinho de Bíblia? Israel, nossa igreja não tem tudo para crescer. Tem tudo para ser 1.000, 2.000, 5.000. Temos tudo para conquistar essa cidade. Mas às vezes por causa de um pecado secreto de uma geração, um pecado secreto que a pessoa ela não abre. Josué, o homem de Deus, chegou até aquela pessoa que foi Acã e falou: olha, Acã, me diz o que você fez, não me esconda nada. Agora olha a postura de Acã. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, contra o Deus de Israel, e o que fiz foi o seguinte. E ele conta detalhe por detalhe do que ele fez.
A confissão do pecado, meu irmão, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Meu amado, quando você abre o seu coração, quando você diz o que você fez, quando você procura pessoas de Deus que estão ao seu redor, meu amado, de repente você não tem esse comportamento ainda, é tão lindo você poder compartilhar as suas dificuldades. Não é um confessionário não, de você ir lá bater na portinha, eu vim aqui, aquela cerimônia, é algo natural. Lógico que às vezes você pode estar envergonhado, você vai chegar um pouco triste, mas eu quero declarar que a partir de hoje, meu irmão, todos os seus pecados estão na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Porque você confessa e deixa, e por causa disso, você alcançará a misericórdia de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então repita comigo em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu preciso ser fiel. Diga, eu tenho a postura de um homem fiel. Diga, eu louvo a Deus. Eu oro. Eu sou protegido. Diga, eu sou fiel no pouco e no muito. Diga, basta ao infiel confessar os seus pecados. Agora sacode o teu irmão e diga para ele, existe uma recompensa aos fiéis a Deus. Diga para outra pessoa, existe uma recompensa aos fiéis a Deus. Diga para o seu irmão, existe uma recompensa aos fiéis a Deus. Quem quer ser fiel ao Senhor, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 11, eu vou encerrar com essa palavra. Aleluia. Hebreus 11, versículo 11. Recebe aí, pastora Viviane. Aleluia. Hebreus 11, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 11. Glória a Deus. Diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu quero declarar, meu irmão, em nome de Jesus, você que é fiel, aquilo que parecia impossível vai acontecer na tua vida. Aquilo que parecia impossível vai acontecer na tua vida. Você pode dizer amém? Então levante as suas mãos agora que você é fiel. Levante as suas mãos e declare, já não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para a tua vida, meu irmão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu quero declarar, meu irmão, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Levante suas mãos.